pra cima. Hoje a gente está conversando aqui com você sobre escola bíblica para crianças. Um desafio grande, né, da gente ensinar a Bíblia para crianças em pleno século XXI, com tanta tecnologia rondando por aí, com as crianças sendo bombardeadas por um mundo de informações. Verdade. Mas elas vão ali, dominicalmente ainda, na maioria das igrejas, para conhecer um pouquinho da palavra de Deus. E vocês já disseram, né? Isso não pode nem se limitar, o ensino da palavra, na verdade, não é ali que vai acontecer, ali vai ser fortalecido, porque tem que ser em casa, né? É, isso aí. Qual é a importância, e aí que a gente pode colocar nessa escola bíblica para crianças, no sentido do desenvolvimento da maturidade cristã das crianças? Celeste, eu vejo assim, nas consultorias, esse ensino da palavra começa desde, na verdade, no ventre. Isso aí. Né? Ela começa no ventre, quando essa mãe tem consciência de que ela está gerando não um ser para o mundo, mas ela está gerando um ser que é um cidadão do céu na terra. Todos nós somos cidadãos dos céus na terra, né? Nós vamos voltar para o céu. Então, essa mãe que conhece o Evangelho, ela precisa ter essa noção. Bom, meu filho já está no meu ventre, então ele já começa a aprender a palavra através da forma em que eu estou amando, da forma que eu estou interagindo com ele no meu ventre. Aí vai para o berçário, né? Tanto da creche, não é da creche, é do berçário da igreja, a gente está falando de berçário da igreja, e ali as berçaristas, elas têm essa função, não é só de trocar fralda, eu falei isso, a berçarista tem a principal função, de ensinar a palavra de Deus àquele bebê, desde a mais tenra idade, 1 mês, 2, porque ela é um ensino individual, que eu falo, o bebê ele vai aprender o quê? Contando a historinha no ouvido dele, orando com ele individualmente, cantando um louvor no ouvido dele. Né? E isso a mãe já faz em casa. Vai estar ministrando o espírito da criança. Ministrando o espírito da criança. Ele pode estar bebê, cognitivamente ali não entendendo nada, mas ele está recebendo o espírito dele. E a gente crê que o Espírito de Deus ele tem um poder, ele vai abençoando aquela criança. Olha, vocês estão falando e eu queria compartilhar uma coisa assim super bacana, né? Nesse sentido e que comprova mesmo que o bebê dentro da barriga da mamãe, ele já percebe o mundo externo e ele já reage a essas questões. A Tereza Câmara, né? Ela, quando teve a filhinha dela, ela estava grávida, ela colocava música para acalmar e para beber ouvir na barriguinha dela, né? Quando a Rutinha nasceu, muitas vezes quando a Ruth ficava mais agitada, ela tocava aquela música, ela fazia tocar aquela música que ela acostumou a criança a ouvir dentro da barriguinha dela. E ela ficava tranquila, dormia. Era impressionante, um negócio assim marcante. Homenagem para você, querida Tessia, viu? É uma lembrança boa e eram sempre músicas assim, né? Que elas tinham de louvor, que falavam do amor de Jesus. A gente tem até louvores para isso, né? São aqueles louvores que só são tocados. Tem vários CDs que estão tocados. Louvor para ninar o seu neném. Tem vários cantores aí que já lançaram, né? Só vai tocando. E isso é muito importante. Então, esse discipulado começa desde o ventre, na minha visão. E vai ser compartilhado na igreja, no berçário, ali ele vai crescendo, né? 1 aninho, 2 aninhos, cada um tem a sua forma de ver, né? De interagir. Esse professor dentro da igreja tem que ter essa noção de que a forma que eu vou ensinar o de 5 e 6 não vai ser o que eu vou ensinar o do maternal 1 aninho. Então, todos têm que ter a capacitação, né? Poder formar discípulos, né? Lá, uma experiência que a gente tem vivido, no mercado tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que você pode estar usando no Ministério Infantil, pode estar usando para estar ministrando as crianças. Só que nós tivemos a experiência de estar preparando o nosso próprio material. Então, 4 anos que a gente faz o nosso próprio currículo. E no mesmo dia, isso a gente faz tudo em cima da palavra do pastor. A gente pega a palavra dele e transforma em todas as idades. No mesmo dia, a criança de 0 anos, lá do berçário, até 17 anos, que é a última idade, a gente ministra a mesma palavra. Está falando de amor? Vai falar de amor para todas as idades. Vai adaptando para a idade. E quando a gente falou sobre o Espírito Santo, como você vai falar para o Espírito Santo uma turminha de 1 aninho? A gente não está interessado em 1 aninho, a criança saber quem é o Espírito Santo, que ela não vai saber. Mas ela precisa ter a lembrança de que o Espírito Santo é uma coisa boa. Quando ela pensa assim, eu quero sorvete, ela pensa numa coisa boa. Então, se ela pensa no Espírito Santo, é uma coisa boa. Então, nós botamos E essa é uma coisa que pode ser feita em qualquer lugar, não depende de tecnologia, nada disso. Nós colocamos o ar bem gelado, e pode botar ventilador, pode... Cada um cria, né? Botamos bem gelado, bem gelado. Aí pegamos edredons, cobertores, né?
fizemos grupinhos, assim, criança de 1 aninho, enrolamos todas elas, assim, quentinho. Aí a professora falava com a voz bem mansa, assim é o Espírito Santo, ele é bom, ele é gostoso, ele é quentinho. Essa memória cognitiva vai sendo criada na criança, e o Espírito está sendo ministrado. Sempre pertinho, aconchegando. Ele é bom. Ela não sabe que é um Espírito Santo, mas sabe que ele é bom. E o que você está dizendo é um negócio tão bacana, porque a gente está falando de mundo moderno, a gente está falando de técnicas de ensino, aprendizagem, né? Da transferência de um conhecimento de uma forma extremamente didática e que não depende de recursos extraordinários. Exatamente, aí vai para crescendo. né? Maiorzinho, nós botamos a luva. Sim. Né? Olha, Espírito Estratégias Santo, diferentes, vestimos né? a luva, Trazendo- olha, tá vendo? Assim, sem o Espírito Santo, eu jogava a luva assim, olha só, não tem vida, não funciona, não serve para nada. Agora, com o Espírito Santo, a gente vestia a luva, olha, passa a ter movimento, passa a fazer carinho, passa a estar junto, passa a cuidar, entendeu? Então, se dá a bola, outra turma usamos bola, né? O Espírito Santo é como se fosse ele entra como o ar, né? Ele entra e você pode brincar com a bola. E com a bola vazia não tem validade, não tem sentido. sem graça. Então são coisas assim muito básicas que você pode estar usando sem tecnologia. E as crianças não esquecem disso nunca mais. Usando a perfeita pedagogia de Jesus, né? Jesus Exatamente. se escrevendo com o Jesus dedinho foi na o areia, né? melhor pedagogo que existiu, o melhor professor que pedagogo existiu. que professor. Ele é o E mestre, essas coisas o Espírito Santo inspira. A gente não precisa, né, ser A orar gente ora, Espírito Senhor, me Santo. dá criatividade, né? Crer que Ele dá mesmo, né? E ele dá, e ele dá. dá, A ele é gente está poderoso. falando aqui de métodos e técnicas É, de ensino, né? E coisas que são absolutamente fáceis e possíveis da gente fazer em qualquer lugar do planeta, seja nos grandes centros, seja naquela igrejinha lá do interior, onde Jesus era o simples, professor né? ele pode usar recursos dali mesmo para mostrar o amor de Jesus, né? Que é do qual a gente quer falar. Mas olha, eu queria mostrar para vocês e para o nosso telespectador também aí formas interessantes da gente poder falar da palavra de Deus. Quero apresentar para vocês e para quem ainda não conhece, a tia Violeta. Atenção, amigos ou amigas de casa. Você já experimentou correr descalço em cima de pedras ou areias quentes? É uma sensação terrível, não é Isso mesmo? mesmo. As pedras rasgam a pele e fazem feridas que nos impedem de avançar. A areia quente queima a pele formando bolhas e não podemos andar com a mesma velocidade. O Senhor sabia dessa dificuldade, por isso nos preparou um calçado especial, perfeito para a guerra e que enfrentamos, que não é no corpo, mas do espírito. São sandálias especiais que firmam os nossos pés na rocha, que é Jesus, e nos guardam de não sairmos do caminho que o Senhor preparou para nós. Essa daí. A criança vai esquecer uma aula dessa. Não vai. Nunca. E a adulta Fantástico, também. com certeza. Nossa, quando leva, né, lá no templo, leva um fantoche, leva uma contação, eu tenho certeza que os adultos gostam. Isso aí é a tia Violeta, né? E o Maravilhoso esse eles programa. estão no Babé Bíblia, que é uma proposta muito lindo nossa esse aqui programa, de poder falar de Jesus para as crianças, né? Também, não Muito deixa de ser uma eficaz. escola bíblica no ar, viu? Uma escola Muito bíblica. eficaz. bom, É muito bom que está tem que entrando nos lares. Exatamente. Todos os dias está ali junto, exatamente. abençoando, né? Muito São bom. estratégias que os pais devem usar em casa. Exatamente. Colocar na Rede Boas Exatamente. Novas e colocar lá no Babebi, que os filhos vão continuar aprendendo a Bíblia em casa, né? isso aí. Continuação da igreja. E como os professores devem se preparar para poder ensinar a Bíblia para a criança? Primeiro, quais são os requisitos que vocês sugerem para um professor que vai se dedicar ao ensino da palavra para crianças? Eu acho que o mais importante é ele viver a palavra. Ele tem que viver, ele tem que ter vida com Deus. Porque para a criança, se você não tiver verdade naquilo que você fala, você não alcança. Então a criança é muito pura e muito verdadeira. Então você ela é muito alcançada quando você tem verdade no que você fala. Então se você viver a palavra que você fala, você vai falar de uma coisa real que você vive. Você vai falar de fé, Trazer você vai falar de experiência das suas amor, vidas, né? você vai falar de verdade. Então isso alcança as crianças. Você tem que ter um amor além das vestes, porque vai chegar aquele menininho com o nariz correndo, vai chegar aquela princesinha de cachinhos, vai chegar aquele que quando entra na sala você fala, Jesus, Chegou o acabou furacão. minha aula. Chegou o furacão. Você fica lá pensando, olha, vai começar o culto, fulaninho chegou. Aí daqui a pouco o fulaninho chega, né? Jesus, ele chegou, que bênção. Então você tem que amar além das vestes. Você tem que apostar nessa criança, que essa criança pode ser um grande
evangelista, essa criança. Nós cremos e vamos evangelizar na vida dessa criança. Que dali vão sair grandes pastores, pastoras que vão ser discípulos verdadeiros. Né? Então, assim, o amor é muito importante. Esse amor além das vestes, além do que você está vendo ali, né? Aquele amor de Jesus mesmo, incondicional. Né? Que, independente do que a criança faça. Isso é muito importante, porque lidar com criança é difícil, é muito difícil. Então, as pessoas acham que é muito fácil lidar com criança. Não é. Lidar com criança não é fácil. É muito prazeroso. Mas tem que estar muito preparado e tem que estar cheio de amor, cheio de amor. Porque você está no meio da sua aula e ele vai, tia, minha mãe comprou sorvete para mim ontem. Tá bom, meu querido. Você volta para sua... Então, assim, você tem que ter amor, você está ali fazendo um trabalho, ele amassa o trabalho do amigo. Então, são coisas assim que você tem que estar com o amor de Deus. Por que ele hoje está tão agitado, agressivo, né? Isso. Aquele que é muito quietinho na sala. As pessoas se preocupam muito com o mais agitado. E eu falo, gente, observe aquele quietinho. Eu acho mais... Aquele quietinho, ele pode estar gritando por socorro ali, mas está ali quietinho. É o que mais me preocupa. Né? Exatamente. Como é que vocês preparam, como vocês sugerem que seja a preparação de um professor? Aquele que ama, aquele que quer dedicar os seus talentos para o ensino, para lidar com as crianças, mas que tipo de preparação especial esse professor requer? Olha, eu acredito que com capacitação mesmo, trazendo curso, né, como líder de Ministério Infantil, marcando cursos, trazendo, a gente sabe que a vida das pessoas é muito agitada, né, os voluntários que estão lá, os servos que estão lá no Ministério Infantil, mas eles têm que ter consciência que eles vão fazer um serviço do Senhor junto a crianças, que são primícias de Deus. E não pode ser de qualquer jeito. Nesses cursos, que tipo de capacitação deve se focar? Você acha uma coisa muito importante hoje? Você está ligado, hoje não sempre, mas você está ligado que a criança, aquele teu público ali. Se você é de uma grande cidade, que as crianças estão todas conectadas em Face, eu ouço professores falando assim, eu não sei qual a diferença de um Face para um Orkut, que nem se usa mais. Dá vontade de chorar, porque eu falo assim, olha só, você tem que estar conectado com o teu aluno. Às vezes a gente está lá de madrugada fazendo um trabalho, uma coisa, aí você vê o teu aluno passeando na internet e fala, meu querido, tudo bem, tudo bem, o que vem aqui? Você está fazendo 3 horas da manhã, no amor, sabe? Então, assim, você tem que estar conectado. Ele não pode, você chegar na sala e ter um linguajar muito diferente deles, você não vai alcançá-los. Então, isso, não tem a tecnologia, mas vê o que eles gostam. O lugar valoriza muito estar jogando futebol, marca futebol, tá junto, procura saber sobre o time das crianças. Então, você estar falando a linguagem das crianças. A gente não pode estar aquém desse mundo, né? Se a internet está bombando aí, o professor tem que estar conectado. Ele tem que saber a linguagem das crianças, o que eles estão assistindo. Eles estão vivendo, até para você poder cuidar dessas crianças, né? A internet é uma bênção, é maravilhosa, mas tem seus perigos grandes. Então, você tem que estar ali, sabendo do que você está falando, para você poder cuidar dessa criança, né? E quem é líder desses professores tem que estar atento à vida dos professores, né? Esses cursos têm que oferecer vida espiritual, caráter, né? Caráter do cristão, como ensinar. Então, tem tantas disciplinas que esses professores precisam ter conhecimento, né? Como a criança se desenvolve espiritualmente, fisicamente, cognitivamente. Isso, conhecer, né? A minha criança, a gente sabe que a partir dos 6 anos é que você vai falar do Espírito Santo. Antes disso, ela fica difícil para entender. Ela falou, né? Formas concretas de ensinar o Espírito Santo. Um edredom, uma bola. Ótimo, mas ele vai ter uma cognição mais aguçada com 6 anos para entender o que é melhor o Espírito Santo. Né? Então, esse professor ele precisa saber como uma criança se desenvolve, qual é o caráter do discípulo de Cristo para ser um bom professor. Né? Ele precisa entender da didática, ele precisa aprender a contar histórias, coisas simples. Olha, não vai pegar um livro e ler para a criança. Isso não vai ser... Não, ele tem que ler esse livro em casa, ele tem que, né, bota um chapéu, muda, vive a criança, traz a criança, conta a história com eles. Olha, hoje você vai ser o Davi, pega o maiorzinho, você vai ser um Golias. Faz uma esquete na hora. Mas o professor precisa dessa capacitação, né, de tantas áreas, né, que ele precisa conhecer para atuar de forma melhor com essa Bíblia na vida dessa criança. Quem é professor já conhece isso, mas a gente sabe que nem todos que estão no Ministério Infantil são professores, né? Trabalhar com música, gente, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Equipe. E a gente trabalha muito isso, a gente é equipe. Eu gosto muito de escrever, eu gosto de fazer as aulas, eu gosto de estar trabalhando na formação dos professores.
E tem a outra que é fantástica em preparar eventos, a outra em fazer cartazes, a outra em contar uma história Eles precisam saber que nós somos corpo, né? fantoche. O Ministério Então, Infantil é um você corpo, tá cada um junto. fazendo uma coisa, né? E você usar o que Aproveitar. você sabe fazer, né? Aproveitar Faça os um bolo. talentos Isso. de cada um, Você sabe é. fazer bolo? Faça um bolo. Leva para a sala de aula um bolo. Faça o que você sabe. Às vezes a pessoa, mas sabe fazer um bolo? Eu já vi Sabe fazer professor levar doce? peixe frito, pãozinho Isso. para ensinar. Nossa, que delícia. Vai falar da Trindade, leva um ovo. Eu dei um ovo, nós demos um ovo para casa, muita gente já usa em várias igrejas. Ovo codorna, né? É o 3 em 1, que ele é casca, clara e gema. Exatamente. Você distribui, eles abrem na hora, come. Nossa, é uma alegria, uma coisa. A criança um trabalha ovo. muito no concreto, Exatamente, né? um ovo. Isso vai permitir o entendimento, entendimento, né? Exatamente. Vocês Distrai. falaram sobre a questão de que, e é verdade, né? Quer dizer, o momento da escola bíblica é um momento de solidificar conhecimentos, de você provocar conhecimentos, mas na verdade ao longo da semana é que também essa criança vai vivenciar esses conhecimentos. Quando essa criança, ela é integrante de um lar cristão, isso fica mais fácil. Agora, quando ela não é integrante de um lar cristão, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa criança? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.